Além de muitas coisas gravadas que já falam a respeito da minha cidade, né? Da força que meu avô fez, foi quem me orientou a fazer medicina, porque ele queria fazer medicina e na época só tinha faculdade de medicina na Bahia. Depois ele quis que o filho fosse, também o filho terminou sendo promotor de justiça e depois a mim, o neto. E eu fiz vestibular de medicina por sua orientação, estudei muito, aproveitei a oportunidade que ele estava me dando e passei, graças a Deus, no primeiro vestibular feito. Então, a minha vida foi sempre assim, foi um somatório de pessoas que queriam me ver crescer. Então, em Flores, por exemplo, eu tive, além da formação moral de meu pai e de minha mãe, eu tive a ajuda também de meus irmãos, que sempre estavam perto de mim nos momentos em todos os momentos, principalmente nos momentos que eu precisava mais, me ajudando. A minha infância em Flores foi, como eu sou vindo de família humilde, apesar de ser uma família que era muito respeitada na cidade, mas a convivência que eu tinha mais era com pessoas de famílias menos favorecidas. Eu tinha com os filhos dessas pessoas, os filhos dessas famílias menos favorecidas. Então jogava futebol, jogava bila, entendeu? Esconde-esconde. Então essas brincadeiras de criança muito sadia, que não tinha nenhuma maldade. E durante o período da minha infância, foi mais levando para esse lado, né? Quando eu tinha tempo, eu ia estudar, depois do estudo era que eu ia praticar as minhas brincadeiras, né? Eu tive a satisfação de ter estudado. Fiz a parte do primário no hospital, na escola pública Aires Gama, e fiz o ginásio no colégio 11 de setembro, também público. Durante esse período foi quando meu avô me viu e queria que eu fosse médico, e para isso eu teria que ir para Recife, estudar num colégio que me desse uma formação melhor. Foi aí que eu fui estudar no Colégio Marista, na época, como um dos melhores colégios de Pernambuco. Fiz todo o meu curso médio no Colégio Marista. Daí o sucesso que tive quando fui fazer o vestibular, tendo sido aprovado. Isso com a orientação muito grande de meu avô e de meus pais. Como meu avô faleceu precocemente, meu avô faleceu com 71 anos. E eu ia fazer o segundo ano de medicina. A partir daí, meu pai, minha mãe, assumiram o comando, né? Mas, como eu estava dizendo, eu fui uma pessoa assim, abençoado por Deus, porque eu tive muitas mães, muitos pais, como meu avô, como meu pai mesmo, né? Tive também uma pessoa que era padrinho do meu filho, Alberto, João Anacleto, que também fazia um papel
fez um papel muito importante na minha formação. Com isso, quando fui para Recife, eu tive a ajuda muito grande, né, de tias, irmãs de meu avô, e uma tia, irmã de minha mãe, tia Jandira, que era como outra mãe. Então, eu fui criado assim num ambiente cheio de amor, cheio de carinho, e com essas pessoas que gostavam muito de mim. E tem a minha irmã mais velha, Marta, que ela também assumiu o papel da maternidade, porque ela era uma pessoa assim que ajudava muito os seus irmãos, principalmente a mim, que a partir do momento que vovô faleceu, eu tive dificuldades para estudar. E eu tive que, nesse momento, minha tia Jandira e minha irmã Marta, elas tiveram um papel importante, como também minhas tias, as irmãs de meu avô. Teve também na minha vida, que eu era como uma mãe, eu quando criança dormia com ela no quarto, que era Filinta, que entrou lá em casa como uma doméstica. E depois o tempo foi passando e foi criando-se um amor muito forte da família com ela e ela com a família, e terminou ela sendo uma pessoa da família muito querida, muito querida. Ela também fazia tudo não só por mim, mas outros irmãos, entendeu? Então isso me deixa muito feliz em falar essas coisas, porque é muito difícil, né, na vida de hoje, você ter tantas pessoas para querer ajudar o próximo, né? Então, Filinta, que eu chamava com ela Nenê, eu dormia com ela lá em Flores, né? Quando criança, dormia no quartozinho com ela, e ela tinha assim um carinho imenso por mim. Então, a minha gratidão é imensa para toda a minha família, para todos aqueles que olharam de uma maneira séria, de uma maneira mostrando assim o que é família. Então a gente sempre viveu dessa maneira, numa família com muita unidade, com muito amor, e eu só tenho mesmo a agradecer, né? Como já foi gravado, que eu ajudei a meu pai, o papai era marchante e agricultor. Então, dia de feira, eu ia para a feira ajudá-lo. Ele vendia carne boa, e eu e meu irmão Rômulo, que infelizmente Deus já está com Deus, né? Ele faleceu, nós hoje somos 10 irmãos. Então a gente ia para o açougue e ali a gente ajudava papai na maior alegria, e durante a semana íamos para a roça, entendeu? Na roça a gente fazia várias atividades de catar feijão, quebrar milho, limpar a terra para o mato não cobrir a plantação de milho, de feijão, entendeu? E tinha lá nessa propriedade, tinha uma lagoa grande que a gente plantava arroz. Então eu tive essa infância muito assim, muito com a natureza, muito com a família e muito com os amigos. Quando eu fui para Recife, foi aí onde eu contei a vocês há pouco tempo, eu tive a ajuda dessas tias, né, que inclusive eu cheguei a estudar na casa delas, entendeu? Na casa dessas minhas tias. Elas me tratavam da maneira muito carinhosa, e hoje já estão todas falecidas, e eu tenho uma maior gratidão pelo amor que foi dado por essas tias. Tive primo também que
que foi muito bom comigo, entendeu? Que me tinha como irmão, e hoje ele é vivo, é médico, tenho ele como irmão. Eu cheguei a viver um pouco também na casa dele, para estudar, que naquela época era muito difícil, né, para você estudar. Assim, medicina, no caso. Então, durante a minha vida em Recife, eu procurei cumprir o meu papel de estudante com muita responsabilidade, dando resposta à minha família, né? Foi quando eu fiz vestibular e passei no vestibular. Depois do vestibular, eu tinha que começar a me organizar. Antes do vestibular, eu comecei a... Antes do vestibular, eu comecei a me preparar. Antes do vestibular não. Depois de formado, eu comecei a me preparar para enfrentar a vida. Né? Enfrentar a vida. E durante o curso eu fiz estágios, fiz prova para internato, tendo sido aprovado, né, em todas elas, né? E depois eu fiz concurso no Ministério da Saúde e na Secretaria Estadual de Saúde, tendo sido aprovado nos dois. Como eu tinha tido uma nota satisfatória, muito e boa, eu fiquei nas melhores classificações, a gente ia para a cidade grande, entendeu? Como foi o caso do meu encontro com Garanhuns. Eu nunca pensei em estudar em Garanhuns, mas quando eu me inscrevi para os concursos, né, eu já sabia que poderia ir para Garanhuns. Eu me inscrevi em Garanhuns e achei a cidade linda. E digo, como é? Que cidade tão linda. Já pensou se eu viesse morar aqui? Eu dizia a um amigo meu, que eu já citei também nas gravações. E graças a Deus, assim, foi um negócio muito, muito bonito, né? Eu saí de Flores para a cidade das Flores. Durante a minha vida médica, ora, eu convivi com pessoas humildes, pessoas que sem ter muita condição e tinham muita dificuldade de tratamento. Então foi a oportunidade que eu tive de poder ajudar pessoas que não eram da minha terra, mas eram pessoas que a gente fazia por amor ao próximo. E muita gente de Flores também ia para Garanhuns para eu dar um tratamento a essas pessoas que não tinham condições. Passei muito tempo atendendo o povo de Garanhuns de uma maneira muito alegre, e graças a Deus o povo gostou também de mim. Olha, veja bem que naquela época, quando eu cheguei em Garanhuns, eu queria ir para a maternidade, me botaram para... Eu queria ir para a maternidade, me colocaram no Hospital do Moura. Naquela época, quando eu cheguei, tinha um médico que era muito amigo e a quem eu sou muito grato a ele, o Dr. Fernando Firmo Pires, que foi uma pessoa que acreditou em mim e fez um encaminhamento meu em Garanhuns. Ele chega para mim e diz: Bartol, você não poderia dar um plantão na maternidade, não, porque só tem 4 médicos. Eu digo: sem problema, Fernando, vamos lá. Eu já dava um plantão de clínica, de cirurgião no Hospital do Moura, porque quando José Tinoco saiu para ser candidato a vice de Ivo Amaral, ficou o plantão de cirurgia sem ninguém. E o diretor era Pedro Hugo, ele me pediu para assumir esse plantão. E eu assumi também. Então, eu dava 3 plantões
e ganhava por um. Ganhava por um, mas eu estava muito feliz. Estava muito feliz, era bem tratado pelas pessoas. E foi assim durante muito tempo a minha vida em Garanhuns. No meu consultório, quando entrava uma pessoa de sandália japonesa, com solado dos pés rachado, o calcanhar com rachaduras, mostrando ali que era de muito sofrimento, né? Eu atendia no meu consultório, normalmente, e depois, quando terminava a consulta, essa pessoa vinha para mim, eu perguntava se a receita era cara, eu dizia que sempre tem remédios que são caros, mas eu tinha umas amostras, e além da amostra, eu pedi à minha esposa Rosa, que era a minha secretária, que era uma das secretárias, ela ficava muito junto de mim, eu fiz o pedido, pedi a ela para devolver o dinheiro para mim, para eu entregar a essa pessoa. Quando eu ia entregar, ela disse, assim eu não quero, doutor Bartolomeu. Desse jeito eu digo, não se preocupe não, que Deus me dá muito mais do que isso. Então foi isso, foram várias e várias pessoas. Eu fazia 6, 7 cirurgias de segunda a sexta, entendeu? Por dia. E normalmente eu operava 2, 3 pessoas que não tinham condições. E isso não me fez falta nenhuma. Pelo contrário, só fez me engrandecer, me deixar em paz comigo mesmo, me deixar em paz com tudo na vida, com Deus, entendeu? Porque eu nasci numa família tão linda, tão cheia de amor, tá entendendo? E eu não poderia jamais negar a Deus o que eu ganhei, né? O que eu ganhei de presente, ter nascido bem, ter uma família maravilhosa, tá entendendo? Então isso já é grande coisa. Então eu passei minha vida sempre dessa maneira, tentando ajudar as pessoas. Com o tempo foi passando, eu sou uma pessoa que vejo muito sofrimento das outras pessoas e procuro sempre ajudar. Então, eu não gostava da maneira que as pessoas eram tratadas pelo sistema político do Brasil, principalmente do Brasil, né? Porque foi aí onde eu tive assim uma vivência muito ruim principalmente quando eu estava fazendo o Colégio Marista, na época da ditadura, que foi feito um cerceamento, ali de liberdade. A gente não tinha a condição de ir e vir, entendeu? Tinha agressões gratuitas, sem pessoas dever nada, então eram torturados porque achavam que aquela pessoa era comunista, né? Tá entendendo? E, inclusive, teve um colega meu que sofreu esse tipo de... 2 colegas sofreram esse tipo de tortura. Mas, graças a Deus, um terminou e o outro também... Todos os 2 são médicos. E... nesse período, eu já tinha uma formação desde criança, assim, com essa vivência com pessoas humildes. E eu fui vivendo e fui acrescentando na minha vivência o que eu aprendia com outras pessoas. E também com pessoas como Gandhi, como Nelson Mandela. Eu lia muito, né, sobre Martin Luther King, entendeu? Jesus Cristo. Então eu lia muito a respeito dessas pessoas. E tive também em Garanhuns a sorte de ter conhecido e ter me tornado amigo da deputada Cristina Tavares, que era uma mulher de luta, uma guerreira, uma mulher que
que fazia com que o jovem acreditasse que o Brasil tinha futuro. Então era uma pessoa dessa maneira, e foi através dela que eu não tinha partido nenhum, eu não era filiado a partido nenhum, eu vim me filiar a um partido em 1989 com pelas mãos de Cristina Tavares, né? Inclusive, para me filiar, eu digo, olha, Cristina, eu quero me filiar, mas eu quero num partido que seja construído de baixo para cima. Eu não quero construção de cima para baixo, porque aí não adianta, eu estou me enganando. Aí ela disse, não, fique tranquilo que vai ser desse jeito. Só que não foi, infelizmente não foi, terminou ela saindo do PSDB, eu também, tá entendendo? E a partir daí eu tive, assim, uma admiração em Pernambuco pelo governador Miguel Arraes, com quem eu aprendi muitas coisas com ele. Tive também com Leonel Brizola, que foi para mim, assim, era um político que eu admirava mais, era Leonel Brizola, pelo seu interesse pela educação. E ele fez tudo pela educação enquanto tinha mandato, né? E estava vivo. Acho que se o Brasil tivesse Leonel Brizola como presidente, o Brasil acho que seria diferente, porque o investimento seria muito maior em educação, e eu acho que resolve todos os problemas de uma cidade e do mundo é a educação. Então, Leonel Brizola, para mim, eu tive a satisfação, o prazer de ser recebido por ele na casa dele, ter conversado muito. E se ele tivesse sido presidente, eu era prefeito de Garanhuns já na época, se tivesse sido eleito, Garanhuns ia crescer muito, né? Porque o contato nosso era um contato muito bom e respeitoso, né? Então teve além dessas pessoas, eu tinha um Dom Helder Câmara, que eu admirava demais, né? Dom Helder Câmara, assim, era um lutador pela democracia, sem usar violência, tá entendendo? E ele, apesar dele, ele e um assessor dele foi violentado, né? O caso de Padre Henrique, que era meu professor de sociologia e assessor de Dom Helder Câmara. E ele foi torturado e assassinado em 1969. Foi um momento muito triste para Pernambuco. Com essa formação, que também dada pelo meu avô, que meu avô ele era assim, ele tinha jornais, assinatura de jornais, de revista, e isso ele passava por mim. Passava para mim tudo, né? Para ler, me orientando. Tinha uma biblioteca fantástica, tá entendendo? Tinha uma biblioteca fantástica. Então, eu acho que ele, com essa ajuda que eu tive dessas pessoas, então eu me tornei um político assim também, moldado para tratar o ser humano com muito respeito. E isso foi quando eu fui candidato pelo PTB, né? Porque eu tive que sair do PSDB e terminei indo para um partido que tivesse uma história, né? O PTB tem uma história muito bonita, e Leonel Brizola foi um dos lutadores. Perdeu a legenda porque a filha de Getúlio Vargas se passou para o outro lado. Então ele criou o PDT. Né? Então, quando a gente está nessa efervescência de todo mundo falando de política, estava a anistia chegando, né?
Foi quando eu comecei a me interessar mais por política, apesar de ter, voltando um pouco, o tio, o irmão de minha avó, Elisa, que está também já, eu já falei no, o irmão de minha avó, Elisa, foi prefeito de Flores 2 vezes, Pedro Santos Estima. O nome de minha avó é Elisa Estima Soto. Elisa Estima Soto. Mas eu já falei a respeito dela, da pessoa que ela foi na minha vida. Pessoa muito, muito, muito presente. Me deu uma formação religiosa, ia para a missa com ela, eu de calça curta. E todo domingo ela me levava para a missa e assistia a missa e sempre voltava com ela. Me lembro muito bem, ela não soltava a minha mão. Via comigo, segurando a mão, e era aquele carinho tão grande que dá muita saudade, sabe? Desse tempo. E também, quando eu não fui candidato assim, querendo, eu nunca pensei em ser candidato a prefeito de Garanhuns. Nunca pensei. Eu pensava em ser político e votava naquelas pessoas que eu achava que deveria votar, que estava dentro dos meus pensamentos ideológicos, entendeu? Quando vinha uma eleição, eu colocava já a foto do deputado, do prefeito, o que fosse, já no meu carro. Então todo mundo já sabia em quem eu ia votar. Todo mundo já sabia em quem eu ia votar. Não precisava pedir. Mas mesmo assim eu fazia favores a políticos que não eram políticos que eu seguia, mas eu fazia esse favor, por que não? Então eu me dava muito bem com todos, né? Me dava muito bem com todos. Foi quando, um dia em casa, eu cheguei do trabalho, do hospital, e um bocado de carro, só vi buzina na frente de casa. Quando eu vejo, são jovens que eles são jovens que vêm à minha casa e dizem, querendo que eu fosse o candidato a prefeito, e eu dizia que eu não tinha condições de ser candidato a prefeito porque eu não tinha condições financeiras. A minha condição era para criar minha família, mas todo mundo disse, não, mas a gente ajuda, faz tudo na mão, tudo, e aí realmente minha campanha foi feita assim, foi feita artesanalmente, né? Fazendo, tudo era feito com um grupo de voluntários e da família, entendeu? Essas propagandas que eram feitas, né? E tive ajudas, assim, até o carro de som, muitos amigos para fazer o carro de som ajudaram, um dava um amplificador, Twitter, e vai por aí. Tá entendendo? Quando foi feita essa realmente decidi a ser candidato a prefeito, que a última palavra foi da minha esposa, nessa reunião com esses jovens, eu cheguei para ela e disse, Rosa, e aí? Ela estava participando da reunião, ela disse, não, meu filho, se eles querem, vá. Aí eu fui, né? Foi quando surgiu uma ideia de... Eu tinha horror a comício, né? Porque comício só serve de agressão. Então eu fiz uma coisa que é inédita e depois foi copiada em vários pontos do país, né? Foi o tipo de campanha que eu fazia, que era caminhar casa a casa, olhando direto no olho da pessoa, entendeu? E também durante as carreatas, eu colocava, entregava rosas para o povo, em vez de estar agredindo. Muitas vezes passava até num local que tinha gente com crítica, eu pedia para parar o carro e beijava a rosa e entregava para as pessoas, porque a minha função ali era acabar com violência. E Garanhuns estava passando um momento muito difícil, Garanhuns estava muito violenta, era muito triste você ver nos jornais as notícias de Garanhuns ser colocado 2 fuzis como notícia de Garanhuns, por conta
do número de homicídio que estava havendo em Garanhuns e região. Tá? Então eu procurei fazer isso de uma maneira muito competente, respeitando os adversários. Eu só tinha 2 minutos de guia, mas esses 2 minutos só era para falar de coisas que se podia fazer, né? E eu tinha horror à promessa, político que prometia, eu tinha horror, né? Foi quando chegaram para mim e perguntaram: doutor Bartolomeu, e o que é que o senhor vai... Suas promessas? Eu digo: não, promessa... Eu só tenho uma, se é que se pode considerar promessa. É que eu vou diminuir a distância entre o povo e o político, porque eu acho que o político está muito distante do povo e o povo não está tendo acesso ao que ele deve ter. Então, durante todo esse tempo, durante toda essa campanha, eu fiz dessa maneira, né? Fazendo reuniões nas residências. Tinha muita gente que dizia: doutor Bartolomeu, eu era doido para dar um presente ao senhor, mas tinha vergonha porque o senhor já tinha tudo. Eu digo: não tenho tudo não. Aí ele disse: mas agora eu vou dar um presente ao senhor, que é o meu voto e o voto da minha família. Porque muita gente diz assim, que foi zebra, que foi isso, foi aquilo. Não, tinha um trabalho feito, um trabalho social muito bem feito por trás, que eu fiz como médico, entendeu? Mas eu nunca pensava em ser candidato. Surgiu desse grupo. É tanto que eu só tinha um partido e eu não tinha nenhum número suficiente de vereadores para disputar. Eu só tive 18 candidatos. E desses 18 candidatos eu só fiz um vereador. Só foi feito um vereador. Então veja que muitas dificuldades que a gente passou. Então, assumi o mandato com uma festa tão linda, quando eu saí da ABB, que era na ABB e o voto era impresso, eu saí, já estava o pessoal me esperando, me carregaram nos braços e fui andando numa carreata pela cidade. A cidade, muita gente, eu acredito que é muito difícil acontecer isso de novo, porque todas as ruas estavam lotadas. O povo parece que saiu de dentro de casa para ir para a rua, não? Então, isso me deixou com muita responsabilidade. E a gente estava passando um momento financeiro muito difícil, muito difícil. Mas eu acreditava que uma administração tinha que ter a participação de mais gente. Então, foi um momento que a parceria estava muito em moda e eu fiz parcerias com o comércio de Garanhuns, né? E também fui atrás de obras, mas obras estruturadoras, não obra de fachada. Eu fui atrás de saneamento básico, que é o esgotamento sanitário com destino final. Eu fui atrás de curar essas vossorocas, essas erosões imensas que tem em Garanhuns, como era lá na Rua da Tábua, tá entendendo? Então eu fui fazendo coisas estruturadoras, saúde mais perto do povo. Teve a clínica de fisioterapia municipal, tivemos coisas assim importantes, como ultrassom, que não era dado pelo governo federal nem estadual, mas a prefeitura de Garanhuns dava. E uma coisa que me deixa muito orgulhoso foi que eu cheguei a pagar, a prefeitura de Garanhuns chegou a pagar o maior salário mínimo do Brasil, tendo sido motivo de um discurso do ex-deputado Luiz Piaulino no Congresso Nacional. Então, minha vida política foi dessa maneira. E terminei todo o mandato, não tinha reeleição na época. Se tivesse reeleição, eu tinha um percentual altíssimo, né? E saí da prefeitura com aprovação de 91%. De 91%, não tinha reeleição, mas foi feito o sucessor. Foi feito o sucessor, com muita dificuldade, mas fizemos o sucessor. O meu grupo, né, político
e o povo de Garanhuns fez o sucessor. E, graças a Deus, eu estou com a minha consciência tranquila do que fiz até o momento. E vou continuar sempre, porque é muito bom você ser querido, você... diz o seguinte, que você colhe o que planta, né? Então, eu estou colhendo o que plantei. Claro que tivemos muita dor de cabeça, muita perseguição, entendeu? Mas você, para assumir um cargo desse, você tem que ser forte. Para você assumir um cargo desse, você tem que ser muito forte, porque senão você não consegue. Mas eu, graças a Deus, Garanhuns era uma cidade violenta, sem autoestima nenhuma, ficou uma cidade em paz, com autoestima. Criamos o Beija-Flor, em vez de ter fuzil, tinha o Beija-Flor, que representou ali e representa Garanhuns muito bem, apesar de alguns políticos achar que deve mudar tudo. Não. Você veja o seguinte, o Festival de Inverno não foi criado durante o meu mandato, foi criado no mandato de Ivo Amaral, do ex-prefeito de saudosa memória, Ivo Amaral, que foi um projeto do ex-governador e também em memória Joaquim Francisco, que fez a interiorização do turismo. E Garanhuns foi beneficiado com o Festival de Inverno, com o apoio da Prefeitura de Garanhuns, um apoio decisivo. Então, quando eu assumi a Prefeitura, o festival ia para o terceiro ano, né? Se eu quisesse. Ora, se uma coisa está dando certo, por que você vai mudar? Então, eu continuei com o Festival de Inverno, porque eu poderia, se quisesse, não faria Festival de Inverno, entendeu? Não faria. Eu sairia porque, se fosse pensar com mesquinhez, sairia porque foi feito no governo passado. Quer dizer, isso não existe, a gente tem que pensar muito para frente, entendeu? Pensar na cidadania com muito respeito. E isso não constrói cidadania, não aumenta nada, só aumenta ódio e vai por aí. Então, todo o mandato foi feito dessa maneira, né? Criamos a Oktoberfest, que era um embrião do Fest Flores, né? Que seria um grande evento se tivesse dado continuidade, mas não foi dado, né? E terminei meu mandato em paz, apesar das perseguições, mas eu tenho uma família maravilhosa, entendeu? Tenho minha esposa Rosa Kiduti, que é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que me deu muito apoio. E nós tivemos 4 filhos, 2 casais, hoje todos médicos, que é Albérico, que foi o primeiro, o segundo foi uma menina, Andréa, o terceiro foi Adriana, que foi outra mulher, e o quarto foi Bartolomeu, que a gente chama Bartolzinho com ele. Todos eles são médicos hoje. Tem 3 em São Paulo e 1 em Pernambuco, que é Albérico. Mas isso me dá a tranquilidade de tudo que eu passei, com a ajuda de Deus e a ajuda dessas pessoas que me ajudaram durante todo o tempo. Meus amigos, que eu não posso esquecer, as amizades que eu tenho em Garanhuns, amizades muito fraterna, muito forte, entendeu? Que é o caso posso citar aqui até algumas, não vou citar para não... É porque tem muita gente que eu tenho assim... que eu tenho um maior respeito, né? Eu tenho um maior respeito.
Então eu vou deixar os nomes, eu vou falar, dizer só que meus amigos queridos, que todos eles sabem quem são, porque eu não quero ferir ninguém nesse momento. Então esses amigos tiveram um papel muito importante na minha vida, em todos os sentidos, em todos os sentidos. Então era isso, Cleito, que eu tinha que dizer. Não sei se vai faltar mais alguma coisa. Eu misturei muita coisa aí, mas você tem os dados que está gravado, né? Que está gravado. Então eu falei de todas as pessoas assim que tiveram uma participação muito ativa na minha vida. Sim, queria falar isso voltando, né? Voltando. Quando eu casei com Rosa, em 1975, tinha uma menina, como também era filhinha, neném, foi para casa de Rosa como doméstica, entendeu? E depois que nós casamos e viemos para Garanhuns, ela veio conosco e se tornou uma pessoa da família. Hoje ela é Marli. Ela é querida por todos os filhos, netos que ela teve. Assim, os filhos e netos, porque ela não teve filho, né? Mas de coração, e o amor que ela deu a todos eles. Hoje, os meus filhos, depois foram os meus netos, e os meus filhos, depois foram os meus netos, que ela teve essa condição de se tornar uma pessoa de liderança dentro da família, junto com os filhos, com o maior amor que ela tratava a nossa família. E hoje ela é da família. Ela é da família e muito querida, como foi Filinta, né? E todas as pessoas que participaram da minha vida, principalmente tia Jandira, né? Que foi uma pessoa maravilhosa na minha vida. Teve e meus irmãos, né? Citando assim, que eu me lembre bem, porque tia Jandira era irmã de mamãe, ela não tinha filho, entendeu? Ela não tinha filho, não foi casada, entendeu? Mas foi desse ambiente de amor, de respeito, entendeu? Que eu vivi. E tive a sorte de ter casado com Rosa, né? Que também de Flores, né? Filha de Flores, como eu sou, entendeu? E ela entender, assim, teve muita coragem de enfrentar as coisas que eu enfrentei na vida, né? Somente na época da política. Quando o médico ia sempre para o consultório, seria a pessoa mais próxima de mim, tinha a secretária para receber o povo e ela ficava junto do meu consultório, da minha sala, né? E ela fazia isso, além da mãe que ela foi muito presente em tudo na vida dos filhos, tudo. Eu não podia participar de muita coisa com os filhos, porque eu trabalhava muito, mas mesmo assim, quando eu terminava, tinha, digamos assim, uma festa no Santa Sofia, onde meus filhos iam participar, um jogo de futebol ou voleibol, eu saía do hospital, ia direto para o Santa Sofia e chegava lá com a cabeça, com o cabelo todo assanhado, a máscara, a marca de máscara no meu rosto. Então, mas fazia de tudo para participar junto com eles. Para mim foi assim, minha vida foi muito humilde durante muito tempo, muito humilde, entendeu? E graças a Deus o povo tem esse reconhecimento, como eu sou, muita gente, o povo, amigos, entendeu? E até na política adversários, tem respeito.
Por último, desses que eu sou admirador, como Miguel Arraes, Leonel Brizola, Noel de Câmara, e também Paulo Freire, né, o grande educador. Ó. Temos o Lula, que é presidente pelo o terceiro mandato e está fazendo um trabalho social e de cidadania muito forte, onde eu tenho grande admiração por ele, apesar de não ter sido prefeito na época que ele foi presidente, porque se eu tivesse sido prefeito na época que ele era presidente, eu teria feito muito mais por Garanhuns, porque a gente, quando fala mais ou menos o mesmo idioma, né, que tem as mesmas ideias, a tendência é sair de uma maneira, as coisas saem com maior facilidade, entendeu? Há um entendimento maior quando a pessoa entende de cidadania. E eu tenho essa admiração. Participei de campanhas dele, apesar de ter votado eu tinha votado em Leonel Brizola, entendeu? Um ano, foi quando depois eu votei nele, né? Porque primeiro eu votei em Leonel Brizola, porque ali, se talvez Leonel Brizola tivesse vencido para o Collor, que eu acho que ele venceria, acho que o caminho do Brasil seria outro em termos de educação. Talvez a gente não estivesse vendo os absurdos que a gente vê hoje. Entendeu? Mas Lula tem um trabalho muito forte sobre soberania nacional, sobre a cidadania, porque ele passou fome. Quem passa fome sabe qual é o problema. Então, eu tenho essa admiração por Lula e torço por ele conseguir o 4º mandato, se Deus quiser, porque o Brasil está precisando deixar de ser o país dos golpes e ser um país democrático. E isso é que está se tentando através de Luiz Inácio Lula da Silva. Eu queria tecer alguns comentários aqui. A mãe de Rosa, Dona Diva, ela foi de uma importância assim muito grande no início das nossas vidas, apesar dela ter falecido precocemente, faleceu com 41 anos, mas ela foi de uma importância muito grande no equilíbrio da nossa relação, entendeu? Da relação minha com Rosa, ela ajudou muito e graças a Deus deu certo. Então, eu queria nesse momento aqui também agradecer muito a participação dela nas nossas vidas, da maneira muito carinhosa, muito singela. Dona Diva era assim uma pessoa, era uma diva realmente, muito educada, muito respeitadora, entendeu? E isso transmitia muito para as pessoas, principalmente para mim, entendeu? Que eu estava chegando e ela me recebeu com tanto carinho, com tanto amor. E hoje nós temos assim lembranças muito grandes do caráter dela, da maneira que ela conduzia as coisas, entendeu? Então ela teve assim, não foi durante muito tempo, porque ela faleceu depois do nascimento do nosso primeiro filho, Albérico, mas esse tempo foi o suficiente para a gente aprender muito nos seus gestos, nas suas atitudes, na sua maneira de falar. Então, Cleito, eu queria que acrescentasse também nos meus agradecimentos da minha família a mãe de Rosa, onde ela teve tudo, Rosa teve tudo o que a mãe poderia dar.
entende? A participação foi muito perto da gente, com muito carinho, ok? Um abraço.